Êxodo, capítulo 30, dia 18. Versículo 11. O imposto para a tenda da presença de Deus. O Deus Eterno disse a Moisés: quando você fizer a contagem do povo, cada israelita me pagará uma certa quantia pela sua vida, para que não lhe aconteça nenhum desastre enquanto a contagem estiver sendo feita. Cada pessoa que for contada deverá pagar a quantia de prata exigida, pesada de acordo com a tabela oficial. Esse pagamento é para mim, o Deus Eterno. Quem for contado, isto é, cada homem de 20 anos para cima, pagará. Quando pagarem pelas suas vidas, o rico não precisará pagar mais do que a quantia exigida, nem o pobre pagará menos. Você receberá o povo de Israel essa prata e usará para o serviço da tenda da minha presença. Esse imposto será o pagamento pelas vidas dos israelitas, e eu me lembrarei de protegê-los. A pia de bronze. O Deus Eterno disse a Moisés: faça uma pia de bronze com a base também de bronze. Coloque a pia entre a tenda e o altar e ponha água dentro dela. Arão e os seus filhos usarão essa água para lavar as mãos e os pés. Antes de entrarem na tenda ou antes de chegarem perto do altar para apresentarem a oferta de alimento, assim eles não serão mortos. Eles deverão lavar as mãos e os pés para que não morram. Essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre por todos e pelos seus descendentes. O azeite de ungir. O Deus Eterno disse a Moisés: escolha as especiarias mais cheirosas para fazer o azeite sagrado de ungir, seguindo a arte dos perfumistas. Em 3,5 litros de azeite, misture o seguinte: 6 quilos de mirra líquida, 3 quilos de canela, 3 quilos de água cheirosa e 6 quilos de cássia. Tudo pesado de acordo com a tabela oficial. Use esse azeite para ungir a tenda da minha presença, a arca do acordo, a mesa e todo o equipamento, o candelabro e o seu equipamento, o altar de queimar incenso. O altar de queimar oferta, junto com todo o seu equipamento, e a pia com o seu suporte. Assim você conseguirá todas essas coisas e elas ficarão completamente santas, e qualquer pessoa ou coisa que tocar nela sofrerá por causa do poder da sua santidade. Você ungirá também Arão e seus filhos, e deles os separará para me servirem como sacerdotes. Diga ao povo de Israel o seguinte: esse azeite de ungir deverá ser usado para sempre no meu serviço religioso. Não deverá ser usado no corpo de quem não for sacerdote. E vocês não deverão usar a fórmula desse azeite para qualquer outra mistura igual para casa. Esse azeite é sagrado e assim ele deverá ser tratado. Qualquer pessoa que preparar um azeite igual a esse ou usá-lo em quem não for sacerdote deverá ser expulso do meio do meu povo. O incenso sagrado. Deus Eterno disse a Moisés: faça o incenso sagrado conforme a arte dos perfumistas. Misture em partes iguais as seguintes especiarias cheirosas: benjoim, ônica, resina medicinal, incenso puro. E ponha sal a fim de conservá-lo puro e santo. Moa uma parte desse incenso até que vire um pó bem fino. Depois leve-o para dentro da tenda da minha presença, onde eu me encontrarei com você, e coloque-o diante da arca do acordo. Considerem esse incenso como uma coisa muito sagrada, porque quando fizerem incenso para vocês mesmos, não usem a forma do incenso sagrado. Esse incenso é uma coisa sagrada dedicada a mim. Se alguém fizer incenso igual e esse para usá-lo como perfume, deverá ser expulso do meio do meu povo. Deus escolhe operários especializados. O Deus Eterno disse a Moisés: eu escolhi Bezalel,
filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o meu espírito. Eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Escolhi Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Dei habilidade a todos os artistas para serem todas as seguintes coisas que mandei, para fazerem todas as seguintes coisas que mandei: a tenda da minha presença, a arca do acordo, a sua tampa, todos os seus objetos da tenda, a mesa com as suas vasilhas e o candelabro de ouro puro com todo o seu equipamento, o altar de queimar incenso, o altar de queimar ofertas, tudo junto com os seus equipamentos, a pia com o seu suporte, as roupas de tecido fino, as roupas sagradas que os sacerdotes Arão e seus filhos usarão quando servirem como sacerdote, o azeite de ungir, o incenso cheiroso para o lugar santo. Todas essas coisas deverão ser feitas exatamente como eu ordenei. Sábado, dia do descanso, o Deus Eterno mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte: guardem o sábado, o meu dia de descanso, pois é um sinal de unir entre mim e vocês para sempre, a fim de mostrar que eu, Deus Eterno, os separei para serem o meu povo. Portanto, guardem o dia de descanso, porque ele é sagrado para vocês. Quem não guardá-lo, mas trabalhar esse dia, deverá ser morto. Vocês têm 7 dias para trabalhar, porém o 7º dia é o dia solene de descanso, separado para mim. Quem fizer qualquer serviço nesse dia deverá ser morto. O povo de Israel deverá guardar este dia como um sinal do acordo. É um sinal de união para sempre entre mim e o povo de Israel, porque eu, o Deus Eterno, fiz o céu e a terra 6 dias, e no 7º dia descansei. Quando Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou a ele as 2 placas de pedras, onde o próprio Deus havia escrito os mandamentos. Capítulo 32. O bezerro de ouro. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhes disse: não sabemos o que aconteceu com Moisés, esse homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós um Deus que vá à nossa frente. Arão lhes disse: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, este é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra ao Deus Eterno. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como ofertas de paz. Depois o povo sentou-se para festejar, comendo, bebendo e praticando imoralidades. Então Deus Eterno disse a Moisés: desça depressa, porque o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e adoraram e ofereceram sacrifícios, então dizendo que o bezerro é o Deus deles, o Deus que os tirou do Egito. Eu conheço este povo e sei que é muito teimoso. Agora não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos meus descendentes uma grande nação. Porém Moisés fez um pedido ao Deus Eterno, o seu Deus. Ele disse: ó Deus Eterno, por que ficaste assim tão irado com o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e força? Por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-los nos montes e destruí-los completamente? Não fiques assim irado, muda de ideia e faças cair sobre o teu povo não faça cair essa desgraça sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó,
Lembra-te do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quanto as estrelas do céu. Lembra-te também que prometeste que darias aos teus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Então Deus Eterno mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Moisés desceu do monte carregando as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos nos 2 lados de cada pedra. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés: estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. Moisés disse: não parece um barulho de vitória, nem um grito de derrota. O que estou ouvindo é gente cantando. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando e ficou furioso. Ali ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedras que estava carregando e quebrou-as. Então pegou o bezerro de ouro que eles havia feito, queimou-o no fogo e o moeu para virar pó e espalhou o pó na água. Em seguida mandou que o povo de Israel bebesse aquela água e Moisés disse a Arão: o que essa gente fez para que você a levasse a cometer esse pecado tão horrível? Arão respondeu: não fique com raiva de mim, você sabe como este povo é sempre pronto para fazer o mal. Eles me disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito, portanto faça para nós um Deus que seja o nosso líder. Aí eu mandei que quem tivesse enfeites de ouro os tirasse e me desse. Joguei aqueles enfeites no fogo e saiu esse bezerro. Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim que os seus inimigos zombassem deles. Então ficou na entrada do acampamento e disse: quem tiver do lado do Deus Eterno, que chegue até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés e ele disse: o Eterno, o Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento de ponta a ponta, matando os seus parentes, os seus amigos, os seus vizinhos. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens. Moisés disse aos levitas: hoje vocês mataram os teus filhos e os seus irmãos, e assim se consagraram como sacerdotes para o serviço de Deus Eterno. E porque vocês fizeram isso, Deus lhes deu uma bênção hoje. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado horrível, porém agora vou subir outra vez ao monte para falar com o Deus Eterno. Talvez eu consiga que ele perdoe o pecado de vocês. Moisés voltou para o lugar onde o Deus Eterno estava e disse: este povo cometeu um pecado horrível, eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram. Por favor, perdoa o pecado deles, porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escreveste os nomes dos que são seus. Então Deus Eterno disse a Moisés: riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo para o lugar que eu mandei. Lembre-se de que o meu anjo guiará você. Porém, já está chegando o tempo em que vou castigar este povo pelo seu pecado. Por isso, Deus Eterno castigou os israelitas com uma doença, pois eles haviam obrigado Arão a fazer o bezerro de ouro. Deus manda o povo de Israel sair do Monte Sinai. O Deus Eterno disse a Moisés: saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso e eu os poderia destruir no caminho. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar e ninguém usou as suas joias. Então Deus Eterno mandou que Moisés dissesse a eles: vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Agora tirem as suas joias e eu vou resolver o que fazer com vocês. Assim, depois que os israelitas saíram do Monte Sinai,
não usaram mais joias. A tenda da presença de Deus. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada a tenda da presença de Deus, e quem quisesse consultar o Deus eterno ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas, olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem o Deus eterno falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Deus eterno falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento. Porém, Josué, filho de um moço que era auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Deus promete estar com seu povo. Moisés disse ao Deus eterno: é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se é isto mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar e te agradar. Lembra-te de que escolheste esta nação para ser tua. Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores como o teu povo, não nos faça sair daquele lugar. Como é que outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Deus eterno disse a Moisés: vou entender o seu pedido, porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. Aí Moisés suplicou: por favor, deixa que eu veja a luz brilhante da tua presença. Deus respondeu: eu farei que todo o meu brilho passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Deus eterno e terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda: não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a luz brilhante da minha presença passar, eu porei você numa rachadura da rocha e cobrirei com as minhas mãos até que eu passe. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. As novas placas da lei. Capítulo 34. O Deus eterno disse a Moisés: corte 2 placas de pedras iguais àquelas que você quebrou, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras. Amanhã cedo esteja pronto para subir o Monte Sinai, a fim de se encontrar comigo ali no Monte Sinai, no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá estar em qualquer parte do monte. As ovelhas e as cabras e o gado não deverão ficar pastando perto do monte. Então Moisés cortou outras 2 placas de pedras iguais às primeiras, e no dia seguinte, como o Deus eterno havia ordenado, ele se levantou bem cedo e subiu o Monte Sinai, levando consigo as 2 placas. O Deus eterno desceu numa nuvem e ficou ali com Moisés. Disse qual era o seu santo nome, isto é, o Deus eterno. Então Deus passou diante de Moisés e disse em alta voz: eu sou o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia, não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Porém, não deixo de castigar os filhos até os netos e bisnetos pelos pecados dos pais. Moisés se ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Ele disse: ó Senhor, se estás de fato contente comigo, eu te peço que vás conosco.
Este povo é teimoso, mas perdoa o nosso pecado e a nossa maldade e aceita-nos como teu povo. A renovação do acordo. O Deus Eterno disse a Moisés: eu estou fazendo agora um acordo com o seu povo. Na presença deles farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra e em nenhuma nação. Todo o povo verá que milagres eu, o Deus Eterno, posso fazer, pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês. Obedeçam às leis que estou dando a vocês hoje. Conforme vocês forem avançando, eu expulsarei os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. Não façam nenhum acordo com os moradores da terra para onde vocês vão, pois isso poderia ser uma armadilha mortal para vocês. Ao contrário, derrubem os altares deles, destruam as suas colunas sagradas, cortem os postes ídolos. Não adorem nenhum outro Deus, pois eu, o Eterno, me chamo Deus exigente e exijo que vocês adorem somente a mim. Não façam acordos com os moradores da terra, que vai ser de vocês. Não, nos seus cultos eles adoram deuses pagãos e lhes oferecem sacrifícios. Eles vão convidar vocês para as suas reuniões religiosas e vocês poderão ficar tentados a comer os alimentos que eles oferecem aos seus deuses. Os filhos de vocês poderiam casar-se com mulheres estrangeiras e eles fariam que vocês fossem fiéis a mim e adorassem os deuses pagãos que eles adoram. Não façam deuses de metal, nem os adorem. Comemorem a festa dos pães sem fermento, como lhes ordenei, comam um pão sem fermento durante 7 dias no mês de Abib, que é o tempo certo, pois foi nesse mês que vocês saíram do Egito. Todo primeiro filho é meu, e também o primogênito do filhote macho dos animais domésticos. Mas se vocês quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereçam-me um carneiro. Se não quiserem, quebrem o pescoço do jumentinho para ficarem com todo o primeiro filho de vocês. Paguem o preço determinado. Ninguém deverá aparecer diante de mim sem trazer uma oferta. Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém não trabalhem no 7º, nem mesmo no tempo de arar ou de fazer a colheita. Comemorem a festa da colheita quando começarem a fazer a primeira colheita de trigo, e comemorem a festa das barracas no outono, quando vocês colherem as suas frutas. 3 vezes por ano, todos os homens israelitas deverão ir adorar a mim, o Eterno Deus do povo de Israel. Eu vou expulsar as outras nações que estão diante de vocês, e assim aumentarei o seu território. Então ninguém tentará conquistar a terra de vocês durante 3 festas, quando vocês vierem adorar. Quando me oferecerem um animal em sacrifício, não tragam pão feito com fermento, nem guardem para o dia seguinte o que sobrar do animal oferecido na festa da Páscoa. Todos os anos levem à casa do Deus Eterno os primeiros cereais que vocês colherem. Não cozinhe um cabrito com um carneirinho no leite de sua própria mãe. O Deus Eterno disse ainda a Moisés: escreva essas palavras, porque é com base nelas que estou fazendo um acordo com você e com o povo de Israel. Moisés ficou ali com o povo, com o Deus Eterno, 40 dias e 40 noites, e durante esse tempo não comeu nem bebeu nada. Ele escreveu nas placas de pedras as palavras do acordo, isto é, os 10 mandamentos. Moisés desce do Monte Sinai. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, carregando as 2 placas de acordo, o seu rosto estava brilhando, pois Deus havia falado com ele. Mas ele não sabia disso. Arão e todo o povo ficou com medo de chegar perto de Moisés, quando viram o seu rosto brilhando. Porém, Moisés os chamou. E Arão e todas as autoridades do povo chegaram perto dele e ele falou com todos. Depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés e lhes entregou todas as leis que o Deus Eterno havia dado no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, ele cobriu o rosto com um véu. Sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Deus Eterno, Moisés tirava o véu. Quando saía, ele contava
ao povo de Israel tudo o que Deus lhe havia mandado dizer, e o povo via que o seu rosto continuava brilhando. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até que entrava de novo na tenda para falar com Deus. Capítulo 35. O sábado. Moisés reuniu todo o povo de Israel e lhes disse: É isto que o Deus Eterno mandou vocês fazerem? Vocês têm 6 dias para trabalharem, porém o 7º dia deve ser sagrado, um dia solene dedicado ao Deus Eterno. Qualquer pessoa que fizer algum trabalho nesse dia deverá ser morta. No sábado nem mesmo acendam fogo nas suas casas. Ofertas para a tenda sagrada, disse Moisés a todo o povo de Israel. É isso que o Deus Eterno ordenou. Façam uma oferta ao Deus Eterno. Quem quiser fazer isso deverá trazer uma oferta de ouro, prata e bronze, fios de lã, púrpura e vermelha, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, pele de carneiro tingida de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para incenso de cheiro agradável, pedra de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Objetos para a tenda da presença de Deus. Todos os homens habilidosos deverão vir e fazer tudo o que Deus Eterno mandou. Isto é, a tenda, as suas coberturas, a de fora e a de dentro, e os prendedores, as armações, as travessas, os postes, as bases, a arca do acordo, os seus cabos, a sua tampa, a cortina para separar o santíssimo lugar do lugar santo, a mesa, os seus cabos e todo o equipamento, os pães oferecidos a Deus, o candelabro, o seu equipamento, as lamparinas com o seu azeite, o altar de queimar incenso e os seus cabos, azeite de ungir, incenso cheiroso, a cortina para a tenda a entrada da tenda, o altar de queimar as ofertas e a sua grelha de bronze, os cabos e o resto do equipamento do altar, a pia com o seu suporte, a cortina do pátio, os seus postes, as suas bases, a cortina da entrada do pátio, as estacas, as cordas da tenda e as estacas e as cordas do pátio, e as roupas que os sacerdotes usarão quando servirem no lugar santíssimo ou no santo lugar, isto é, as roupas sagradas de Arão e dos seus filhos. O povo traz ofertas. Então o povo de Israel foi para casa, e todos os que de fato queriam voltar trazendo uma oferta para o Deus Eterno a fim de que a tenda da presença do Deus Eterno fosse construída, eles trouxeram tudo o que era necessário para a adoração. E para fazer as roupas dos sacerdotes vieram homens e mulheres, e todos com muita boa vontade, e trouxeram fivelas, brincos, anéis, pulseiras e todo tipo de objeto de ouro. E essas ofertas foram dedicadas ao Deus Eterno. E também trouxeram como oferta linho fino, fios de lã azul, púrpura e vermelha, tecido feito com pelos de cabra, peles de carneiro tingida de vermelho e de peles finas. Todos os que podiam dar trouxeram prata, bronze como oferta ao Deus Eterno, e também os que tinham madeira de acácia que podiam ser usados para qualquer trabalho. Todas as mulheres habilidosas trouxeram o que havia feito: fios de linho fino, fios de lã azul, púrpura e vermelha. Elas também fizeram tecidos de pelos de cabra. As autoridades trouxeram pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal, no peitoral, no grande sacerdote. E trouxeram também especiarias e o azeite para as lamparinas para ungir e para o incenso cheiroso. Todos os israelitas trouxeram de muita boa vontade as suas ofertas ao Deus Eterno para o trabalho que ele, por meio de Moisés, havia ordenado que fosse feito. Artesanato para a tenda da presença de Deus. Moisés disse ao povo de Israel: Deus Eterno escolheu Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Deus o encheu com seu espírito e lhes deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. O Deus Eterno deu a Bezaleel e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan,
o dom de ensinar os outros. Ele lhes deu habilidade para fazerem todos os trabalhos de gravador e de desenhista, para tecerem linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha, e para trazerem outros tecidos. Eles têm habilidade para todo tipo de trabalho e para fazerem desenhos. Capítulo 36. Bezaleel, Aholiabe e todos os outros artesãos a quem Deus eterno deu habilidade, inteligência e que conhecem tudo o que é preciso para construir a tenda sagrada, deverão fazer tudo conforme Deus eterno ordenou. As ofertas do povo. Moisés chamou Bezaleel, Aholiabe e todos os artesãos a quem Deus havia dado habilidade e que tinham boa vontade para ajudar, e lhes disse que começassem a trabalhar. Eles receberam de Moisés as ofertas que os israelitas haviam trazido para construir a tenda sagrada. E todas as manhãs o povo de Israel continuava a trazer a Moisés as suas ofertas. Então os artesãos que estavam fazendo o trabalho foram falar com Moisés. Eles disseram o seguinte: o povo está trazendo muito mais do que é necessário para o trabalho que o Deus eterno mandou fazer. Então Moisés ordenou que em todo o acampamento ninguém mais trouxesse ofertas para a tenda sagrada, e assim o povo não trouxe mais nada, pois o material que tinham ajuntado era suficiente para todo o trabalho que devia ser feito e ainda sobrava.